Abra seus olhos espirituais. Eliseu orou e Deus abriu-lhe os olhos espirituais. Segundo a Reis, capítulo 6, versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que eu veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. A oração, irmãos, é a chave para vivermos o sobrenatural. Ore para Deus abrir seus olhos espirituais. Isaías viu o Senhor mesmo estando com lábios impuros. Isaías, capítulo 6, versículos do 1 ao 7, que diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Ter experiências poderosas com Deus nos leva a um profundo arrependimento, irmãos. Pedro, Tiago e João tiveram seus olhos espirituais abertos e viram a transfiguração de Jesus. Aleluias. Mateus, capítulo 17, versículos do 1 ao 9. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E, erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado entre os mortos. E o próprio Jesus, irmãos, disse para eles não contarem o que tinha visto na visão deles que foi aberta. Outro exemplo também que temos na Bíblia: Jesus, depois de 40 dias de jejum, teve discernimento para enfrentar o diabo, pois o jejum fortalece o espírito e abre a visão espiritual. Que está em Mateus capítulo 4, versículos do 1 ao 11, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito:
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tornar-se-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Outro exemplo: João Batista viu o Espírito descer como pomba sobre Jesus. João, capítulo 1, versículos 29 ao 34. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele ao qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Jesus. Então, irmãos, o jejum mortifica a carne e dá uma visão espiritual para vencermos qualquer batalha. A oração, junto com o jejum, são chaves para vivermos o sobrenatural. Peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais e viva debaixo da revelação do céu. Na descrição desse vídeo tem uma oração para você. Se você gostou, compartilhe, comente, plante uma semente na vida de outra pessoa. Ainda hoje, faça a sua parte e deixe o Espírito Santo fazer a dele. Em nome de Jesus, fiquem todos